Programação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o trabalho de comunicação desenvolvido na Igreja Católica. Nosso entrevistado é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Darcy José Nicioli. Bom, Dom Darcy, a gente estava falando um pouquinho sobre sua vida, sua experiência no outro bloco, mas nós começamos a falar um pouquinho sobre esse trabalho da Igreja, a necessidade de se comunicar e estar cada vez mais atento aos meios de comunicação. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho sobre essas propostas da Comissão de Comunicação na Igreja, que hoje o senhor está à frente. O senhor falou de uma coisa muito interessante, que é a Conexão Pascom. Eu gostaria de aprofundar. Quais seriam essas propostas, além desta, né? O que mais se pensa em relação a isso? Conexão Pascom é um programa de relacionamento. E isto é importante para nós sabermos exatamente como é que os nossos agentes eles estão realizando o trabalho de comunicação na base. Então, imagine você, alguém lá do Amazonas, que posta que está tendo um encontro lá de Pascom com um determinado tema. Então, nós vamos aprofundando isto. Como é que está sendo tratado esse tema? E isso vai viralizando. Quer dizer, todos aqueles que estão nesta rede, neste programa de relacionamento, entram em contato com isto. E, de repente, desperta também, mas se ele realizou lá, por que nós podemos realizar aqui? Ou então até contribui, dizendo, olha, mas nós aqui fizemos também, e é muito interessante esse outro detalhe. Então, veja como vai ao encontro daquilo que é o objetivo da nossa comissão, que é justamente formar o nosso agente de comunicação. Vira uma articular, rede, né? Vira uma rede de relacionamento. Né? É, de fato, uma rede de relacionamento muito interna da Pascom, que trata de assuntos muito particulares da própria Pascom. E quais são, na sua opinião, os principais desafios aí da Igreja na comunicação? Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu digo o seguinte, que nós temos o grande desafio como igreja de evangelizar. Nós sabemos da indiferença religiosa que é crescente, do ateísmo militante, não é verdade? Então, nós temos esse grande desafio como igreja. Usar dos meios de comunicação justamente para fazer que o evangelho chegue ao coração das pessoas. E depois, é fundamental que nós plantemos estes valores do evangelho no coração da sociedade. Olha, o Papa tem insistido que não são ideologias que mudam o mundo. E a gente sabe que o comunismo faliu. Sim. Né? Porque é o nós sem o eu. O capitalismo também não satisfaz. É verdade. Porque é o eu sem o nós. Não é verdade? Então, uma terceira via é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não? Que promove o quê? A mudança do mundo e das pessoas só acontece no amor. O amor que seja serviço, o amor que seja doação, o amor que seja perdão. Nós precisamos reaprender esses valores. Olha essa situação de país que nós estamos vivendo. Verdade. Nós estamos vivendo uma crise econômico-financeira, está todo mundo assustado com isso. Ao desemprego, isso tira a paz das famílias. Nós dizemos também de uma crise política. E, de fato, tem um impeachment, não tem um impeachment, sai o presidente da Câmara, não sai o presidente da Câmara, as instituições reagem ou não reagem, ou servem a interesses. Parece que está tudo diluído. Agora, na base disso tudo, está o quê? Uma crise de valores. É isso mesmo que eu ia falar para o senhor. Não é? Uma crise de valores. Crise de valores, uma crise ética. Aí entra, então, a igreja, que não faz política partidária, mas comunicar a verdade, comunicar a justiça, comunicar a solidariedade. Não é isto? Sem dúvida. Então, aí que entra o nosso trabalho como comunicadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta novidade que salva, que muda o homem e que muda o mundo. Também... Olha o desafio nosso. Não é pequeno. Não é pequeno. Mas desde quando Jesus Cristo ressuscitou e enviou o Espírito, e o Espírito fundou a igreja, que continua a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, é esse o grande desafio da igreja. Muda a maneira como nós vamos levar adiante esse desafio, mas o desafio será sempre esse, vencer o mal pelo bem. E os valores das famílias, né? Que as famílias hoje... Está permeado, né?
Está permeado, quer dizer, quando o amor não está no centro da nossa vida, então a família é descartada. Mas é claro que é descartado. Se o importante é o interesse meu, o hedonismo, quer dizer, a busca do prazer a qualquer custo, o consumismo, quando as coisas são mais importantes que as pessoas, onde é que entra a família? Não é possível. É possível o amor a dois se eternizar se não existe doação? Se não existe renúncia? Se não existe perdão? Existe o amor eterno sem perdão? É claro que não. Então são outros valores, muito diferentes. E então é esse o nosso grande desafio, fazer com que o Evangelho seja vivido e, de fato, influencie nas ações, na vida, nas atitudes da gente. Porque é aí que se reside a verdadeira fé. A fé é a antecipação das coisas que nós não vemos, né? Ora, a fé sem obras é morta. Então, quando nós praticamos o bem, a solidariedade, promovemos o encontro, vivemos a renúncia, nós estamos vivendo, de fato, a nossa fé no Deus amor, no Deus Jesus Cristo, no Deus que nos ensinou a ser doação, a ser perdão, a ser solidariedade. É dessa maneira que nós nos fazemos presente numa sociedade, transformando-a pelos valores do Evangelho, vivendo isto. E ninguém diz a verdade se diz que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Portanto, passa sempre pelo amor ao nosso irmão. E aí, nada do que é humano é estranho à igreja. Tudo aquilo que diz respeito ao homem deve ser preocupação da igreja. E a igreja, então, continuadora da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, vai promover a salvação, a mudança da pessoa e a mudança da realidade. Olha um enorme desafio que temos em mãos. E é claro, nós comunicadores, usando dos meios que temos em mãos, devemos levar adiante estas verdades. Bom, e quando falamos então em comunicação, nós estamos falando aqui em diálogo, de encontro, de acolhida, como o senhor mesmo está dizendo, né? Exato. E há espaço nas pastorais e nos projetos da igreja para o diferente, a pessoa necessitada? Como é que é isso daí? Se nós não estivermos abertos ao diferente, nós nos tornamos exclusivistas e nós vamos nos autorreferenciar. E o Papa Francisco tem insistido sobre isso. Ele não quer uma igreja que se autorreferencia, uma igreja que fica olhando para o próprio umbigo, uma igreja presa dentro das suas próprias estruturas, uma igreja presa na sacristia. Ele chegou a dizer, eu prefiro uma igreja enlameada, porque está na ação apostólica, do que uma igreja bonitinha, bem vestidinha, bem protegidinha, mas que não realiza aquilo pelo qual Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, a salvação. Então, é de fato tarefa da igreja promover o encontro, fazer com que a pessoa seja valorizada e, muito particularmente, ir àqueles que estão mais abandonados, porque Deus tem maior amor para aquele que mais precisa. Não pode ser diferente a atitude da igreja. Não é à toa que nós vamos viver o ano da misericórdia, que começa agora, dia 8 de dezembro, na Imaculada Conceição. Sim. E o Papa tem insistido muito com isso. E o Papa tem uma estratégia maravilhosa, né? Olha que interessante, ele planejou o sínodo extraordinário da família, porque sabe que a família está sendo dilacerada e precisa de ajuda. Ora, ele promove um segundo sínodo, agora ordinário, para continuar o trabalho daquele primeiro sínodo, para encontrar soluções. No meio disso, ele instaura o ano da misericórdia, porque não é possível nós pensarmos a realidade, como igreja, a realidade da família, sem termos a peito a misericórdia. E ainda escreve um moto próprio, para agilizar, por exemplo, todas as dificuldades que as famílias de segunda união vivem, quando entram num processo canônico para a declaração de nulidade do matrimônio, quando porventura um matrimônio faliu, etc. Veja como é uma estratégia completa. Sem dúvida. O Papa é fantástico nesse sentido, é fantástico nesse sentido. Nos envolve a todos, e nos faz trabalhar.
E isso é muito bom. Nos motiva a Nos trabalhar. motiva, Né, Marci? exatamente. Bom, a gente já vai aprofundar até esse assunto da questão do Papa e dessa comunicação da igreja, né? Mas antes da gente encerrar esse bloco, eu queria chamar um VT aqui do cardeal espanhol Luiz Martínez. Vamos conferir o que ele nos diz. As paróquias, as comunidades têm que oferecer confiança, têm que abrir as portas, têm que acolher as pessoas. Nós temos que estar próximos, dar carinho a toda pessoa que vem e compreendê-las, ser compassivo e misericordioso, ser como a igreja samaritana, como um bom samaritano, que não espera que eles venham, mas que nós possamos ir buscá-los. E assim a gente encerra esse bloco. Nós vamos para o próximo bloco. Fique com a gente ligado aqui no Ação Nacional. Até lá.